Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Quem diria que a solução para os problemas do Brasil fosse dada por um agricultor aqui de Linhares, do Espírito Santo? Eu me chamo Paulo Sérgio. Eu queria enviar esse vídeo, queria que esse vídeo chegasse até o doutor Paulo Guedes, ministro da Economia do nosso país, com todo o respeito que tenho pelos senhores. Eu vou dar uma aula de economia para o senhor, seu ministro. Já que o senhor se preocupa tanto com a economia do país, presta muita atenção que eu tenho a solução para o problema do país rapidinho, sem precisar mexer na idade de aposentadoria, principalmente do trabalhador rural. O senhor está entendendo? Eu vou dar uma aula de economia para o senhor e só vou dar a fórmula. O senhor resolve aí e vê a quantidade de milhões que vai economizar nesses anos próximos. Por exemplo, um deputado federal ganha bastante dinheiro à toa, um político em geral ganha bastante dinheiro à toa. Reduz o salário deles em 50%, vai sobrar bastante dinheiro, né? Começa do deputado federal, depois vem os senadores, vem os deputados estaduais, vem os governadores, vem os prefeitos, vem os vereadores. Reduz o salário de todos os políticos, desde o presidente da República até um vereador, reduz em 50%. Porque eles não estão muito preocupados com o que o povo brasileiro faz. Só se preocupa com o salário deles, né? Porque política não faz grandes coisas mesmo. Então, reduz o salário de todos em 50%. Aí o senhor faz as contas aí, que nessa planilha que o senhor tem aí, para ver em 10 anos quantos bilhões que o Brasil vai economizar. E mais uma dica que eu vou dar para os senhores, né? No próximo pleito, mude a Constituição, faz uma lei aí, para poder reduzir em 50% o número de políticos, desde deputados até vereadores, começando de cima para baixo. O Brasil tem mais de 5.000 municípios. Reduz em 50% o número de vereadores, para ver quanto dinheiro vai sobrar nos cofres públicos. Reduz o número de deputados estadual. Reduz o número de senadores. São 503 deputados federais, se não salvo engano. Reduz para 50%, mais um, com certeza, para ver quanto de dinheiro que vai economizar, vai sobrar dinheiro no país. O Brasil não está quebrado não, o Brasil tem dinheiro. Eu nunca ouvi falar em greve de político, nunca ouvi falar em atraso de salário de político. Então o Brasil tem dinheiro. O que não tem é compreensão com o povo brasileiro. O povo brasileiro é muito compreensivo com os políticos. Entendeu? Então, senhor ministro, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor presidente da República, pelos senhores deputados, pelos senhores senadores e senadoras, em geral, todos os políticos têm o meu respeito. Não deveria ter, mas tem o meu respeito. Não gosto de xingamento, não gosto de baixaria, mas simplesmente eu estou dando a senha para a economia crescer no Brasil. Não é tirando do pobre que vai fazer a economia crescer, não. Ao contrário, vai aumentar o rombo. Porque esse buraco negro que o senhor disse que a Previdência fez no Brasil, senhor ministro, não vem da Previdência não. Vem dos senhores mesmo aí, ó. Calcula o tanto de dinheiro que vocês ganham aí, para saber se o buraco negro que está engolindo o Brasil vem do salário mínimo que o pobre ganha. Então, com todo o respeito que eu tenho pelos senhores, pensa nessa possibilidade para ver se o Brasil não vai crescer. Lá fora vocês estão servindo de chacota para o povo lá fora. Os americanos estão morrendo de rir da cara dos brasileiros lá fora. O senhor chega lá fazendo discurso em inglês, ok. O senhor sabe falar muito bem inglês, beleza, é ótimo, né? Mas só que tem que se preocupar é com a nação brasileira, não com o povo lá fora. O povo lá fora está nem aí para o Brasil. Eles querem mais que o brasileiro morra. Eles querem mais aproveitar tudo que tem de bom no Brasil. Desde a Amazônia, o petróleo, tudo. Eles não estão preocupados com o povo brasileiro, não. Então não é o povo lá fora que vai fazer a economia crescer, não. Quem vai fazer a economia crescer é a nossa agricultura aqui do país, que os senhores têm que investir muito na agricultura, que sem a agricultura o Brasil para, entendeu? Respeitar o direito do povo brasileiro, principalmente quem vive de salário, os professores, os caminhoneiros, os aposentados, todos que têm baixa renda. É uma vergonha um político ganhar mais que um professor, ganhar mais que um caminhoneiro. Político não é profissão, não deveria ser profissão, mas virou profissão no Brasil. Então eu agradeço a cada um que compartilhar esse vídeo
E não é nenhuma vergonha a gente expor o sentimento da gente, não. Porque eles dizem que é constitucional isso. A Constituição tem um artigo que diz: todos somos iguais perante a lei. Mas eles pisam em cima da Constituição. Que igualdade que existe no Brasil? Não existe igualdade no Brasil. Então, meus senhores, tenham o meu respeito, mas por favor, mude a Constituição, mude a lei, mude o que tiver que mudar. Mas reduza esse monte de gasto à toa que o Brasil faz aí com vocês, reduza em 50%. Vai sobrar dinheiro e vai sobrar felicidade no Brasil. Valorize o povo brasileiro, que é um povo econômico, um povo que sabe viver, um povo que não gosta de briga, não gosta de confusão. Apesar de certas badernas que eu vejo por aí afora, mas no geral o povo brasileiro é sensato, ok? Muito obrigado àqueles que compartilharam esse vídeo. Deus abençoe a todos e entre no coração de cada um dos senhores políticos aí para respeitar a nação brasileira, ok?